Olá, bom dia. Hoje o programa TV Sindireta apresentará uma retrospectiva dos programas do primeiro semestre do ano de 2017. Confira alguns trechos. Recebemos muitas mensagens nesse período de recesso, nesse período de férias, querendo a volta do TV Sindireta. E hoje nós vamos bater um papo aqui sobre ações realizadas neste início de ano e também falar sobre algumas próximas ações. A nossa expectativa para esse ano realmente é um ano de luta, mesmo porque esse ano é o ano vindouro das eleições, nós temos impedimentos de questões, inclusive de aumentos de salário de servidores que é no início do ano que vem, então tem que ser toda a articulação para esse ano. Né? E como você colocou aí, Valdir, com relação a esse ano, eu acho que desde 2015 que não se acaba, né? Que a gente termine realmente a nossa luta e o governo insiste realmente em não cumprir as decisões judiciais, no sentido de que honrasse a última parcela. Esse ano, acredito que a gente é uma continuidade do ano de 2015-16, conforme o nosso presidente aqui colocou, Ibrahim. Em janeiro não parou, o Sindireta continuou. O Ibrahim fez reuniões em quase todos os setores do Na Hora, trabalhou muito, a gente está na correria, o sindicato não parou em momento nenhum, até porque toda vez que a gente tem um governo meio complexo, que persegue o servidor público, que é contrário ao atendimento da sociedade, o servidor está brigando para atender a sociedade, e o governo é contrário a isso. E isso acumula muitas demandas dentro do sindicato. Então a gente não parou em nenhum momento e estamos aguardando para 2017 uma luta um pouco mais acirrada e contamos com a participação aí dos servidores. A princípio, a nossa visão é essa. Estamos ao vivo com o nosso encontro semanal, o programa TV Sindireta, abordando mais uma vez sobre o tema SLU. Tá? Tema esse que foi muito solicitado durante o recesso do programa TV Sindireta. É uma luta antiga, né? A gente sabe da história dessa carreira, como é que foi as criações das gratificações, a passagem dela de hora extra para uma gratificação, que hoje também existe a gratificação lá, que não foi, já tem anos que não é majorada, né? E agora realmente, quando a gente reconstrói a carreira, veio essa ação direta de inconstitucionalidade, que foi muito ruim para a carreira, porque a carreira realmente foi oxigenada, e da nossa participação, que foi uma coisa muito bem democrática, quem participou sabe muito bem disso, teve as reuniões setorizadas, de toda como é que seria a mudança do resíduo sólido para políticas públicas, né? E a gente viu ali realmente os servidores se capacitando, os servidores realmente, porque hoje tem uma ideia de resíduo sólido, limpeza urbana, né? Acho que é uma categoria realmente que não tem capacitação nenhuma, uma categoria que não tem uma instrução, e foi totalmente ao contrário. E aonde você vai nos órgãos que tem um servidor de resíduo sólido, você vê o comprometimento da carreira, né, a participação dele junto com a administração. Então, é uma carreira sofrida, né, nós precisamos, o máximo rápido possível, recompor pelo menos esse salário, e até não por que dizer da gente criar uma nova carreira, com um novo perfil, porque hoje o órgão também já passou por uma transformação. Né? O órgão hoje é um órgão muito mais fiscalizador, aquilo que ele fazia no passado, hoje já está tudo terceirizado. Né? Então hoje realmente é o novo perfil, eu acho que nasce uma nova carreira dentro do resíduo sólido, eu não acho não, mas eu tenho certeza. Né? E hoje com a informática, com todo o aparelhamento que está havendo dentro do SLU, precisamos sim discutir, mas uma nova carreira com um novo perfil dos servidores. O governo assumiu um compromisso que, logo saindo do limite da responsabilidade fiscal, o limite prudencial, e que a gente acredita que possa sair em breve, o projeto da reestruturação da carreira do SLU vai ser o primeiro a ser encaminhado pela Câmara. E eu assumi aqui um compromisso de que vou trabalhar para que no máximo em 30 dias esse projeto consiga ser aprovado na Câmara Legislativa e trabalhar também para que no máximo em 30 dias também ele possa ser sancionado. Hoje abordando um tema muito importante para os servidores públicos e também para todos os servidores privados também, né? Sobre a reforma da Previdência. E para aí nós trouxemos aqui um time de peso. Além do nosso presidente, Ibrahim Youssef, nós temos aqui o Dr. Diego Cheruli, que ele é vice-presidente da Comissão de Seguridade Social da OAB, e a deputada federal Érica Cocai.
Gostaria de saudar o Sindiretas pela luta que faz todos os dias e pela inserção nessa discussão, que talvez seja uma discussão ou uma proposta do governo que mais retire direitos, né? De forma tão concreta, retire direitos dos servidores e servidoras e dos trabalhadores em geral. Eu diria que um dos grandes problemas do Brasil é a desigualdade social. E nós vamos ter o aprofundamento da desigualdade social com a destruição da Previdência Social. Porque, em verdade, o que está se propondo é uma destruição de um mecanismo de proteção social. Bom, direito adquirido em matéria previdenciária, o Supremo Tribunal Federal já entende que ele não existe, que existe uma expectativa de direitos. E nós tentamos hoje proteger essa expectativa. O que é a expectativa? É você imaginar e se planejar para se aposentar no futuro. E ninguém merece ou tem condições de ficar o tempo todo mudando. Como é que eu vou me aposentar? Eu não sei. Que segurança você tem nisso? Como é que você é previdente sem ter uma segurança na expectativa desse direito? Então, no caso dos servidores públicos, o governo destruiu por completo toda a garantia de expectativa de direito, porque ele revogou todas as normas transitórias da emenda 20, da emenda 41 e da emenda 47. A regra transitória imposta, que é o cumprimento de 50% e a idade de corte de 50 para o homem e 45 para a mulher, não é que ela seja totalmente inconstitucional, mas ela é socialmente inadequada. Você tem um limitador de corte, deputada Ibrahim, você exclui uma boa parte da sociedade. Então, esse limitador de idade, esse limitador etário de corte, você exclui, por exemplo, uma mulher com 44 anos de idade, ela vai ter que trabalhar mais 21 anos, no mínimo, do que uma mulher que tem 45 anos de idade. Então, nós entendemos, e no projeto substitutivo elaborado pelos especialistas na OAB, junto com 180 entidades nacionais, nós fizemos uma regra de transição progressiva, que garantindo a expectativa de direito, retomando as regras transitórias da emenda 20, da 41 e da 47, tentando agora manter a segurança jurídica e previdenciária do servidor público e do cidadão brasileiro. E hoje nós vamos conversar sobre as mobilizações contra a reforma da Previdência. Estamos aqui com o nosso presidente, Ibrahim Youssef. Ao lado dele, nós temos a representante da Anfip, Maria Inês Rezende, e também o nosso diretor Gonzaga Negreiros. Esse tema não termina, porque realmente cada dia o governo vem com uma conversa querendo realmente acabar com a nossa aposentadoria. Estamos aqui para esclarecer alguns pontos. Você sabe muito bem, Valdir, que num só programa não tem condição nenhuma da gente esclarecer todos os pontos para os servidores, né? Então esse aqui é uma oportunidade, estamos trazendo uma pessoa muito técnica, entendida dessa matéria também, que é a Anfip, né? E que vai colaborar muito para o esclarecimento de todas as dúvidas dos servidores. A Anfip tem feito um trabalho crucial mesmo, porque já estamos na 17ª edição de um estudo sobre o superávit da Seguridade Social. O governo, desde que lança, todos os governos que lançam as propostas de reforma à Previdência, desde a década de 90, vem falando que há déficit. Mas os estudos da Anfip provam o superávit do orçamento da Seguridade Social, que é um preceito constitucional, e os nossos estudos são com dados do próprio governo, do Ministério da Fazenda, e a gente prova lá por números, nesses nossos estudos, que tem sido divulgado para exatamente debater o assunto. Se não há déficit, por que cortar tantos direitos? E aí esse é o papel que a gente tem feito. Explicar quais são os direitos cruciais que estão sendo cortados e a não necessidade financeira extrema, como tem sido dado as notícias pelo governo, da necessidade de uma reforma tão drástica. O governo quer fazer, em nome da reestruturação, da reforma da Previdência que ele diz, ele não está reformando, ele está desmontando, desmanchando. Como é que você vai reformar alguma coisa? É tirando direitos. Então a Previdência Social, todos nós sabemos que ela é superavitária. O que se arrecada da Previdência são bilhões, tanto é que a Previdência sempre desvinculava da DRU 20% da arrecadação. Hoje estão tirando 30% da arrecadação da DRU para jogar em qualquer outro local de programa do governo. E mais,
o R$500 bilhão que tem aí das empresas inadimplentes que estão aí poderia vir para a Previdência nesse momento, já que está quebrada, traz o que está lá das empresas devedoras para dentro para ver se ela não é superavitária. Traz também os 12 milhões de desempregados para dentro contribuindo. Então é muito simples a conta de fazer, é muito simples a forma de resolver os problemas, se quiser politicamente. Agora, sabemos que o pano de fundo do governo não é esse, que por trás disso aí o governo quer entregar a Previdência aos banqueiros, ao capital, para que o capital possa fazer todas as manipulações de todos os dados, todos os números, como estão fazendo, mas nós aqui, os servidores, os sindicatos, as centrais sindicais, a Anfip, a OAB, nós estamos atentos a tudo que está acontecendo. Por isso que estamos aqui, para esclarecer todas e quaisquer dúvidas que surgirem. Hoje nós vamos conversar sobre o Na Hora. Exatamente, quem está aqui conosco, além do nosso presidente Ibrahim Youssef, nós estamos recebendo também o Aloysio Strimel, que é subsecretário do Na Hora, e também nosso amigo René Leite, mais uma vez no nosso estúdio, nos dá muito prazer, vice-presidente da Assoceora. Eu acredito que todos os servidores que estão conosco estão percebendo o trabalho, o esforço que nós estamos fazendo para melhorar. Bom, ao dia de hoje nós estamos atendendo mais de 3 mil pessoas por dia. Nós temos a unidade Ceilândia, Taguatinga e a rodoviária, que são as que mais recebem pessoas por dia. Então, dá mais de 3 mil pessoas em atendimento de todos os órgãos. Dentro do Na Hora, a associação ela é muito importante, Valdir. Por quê? Porque sempre a gente batalha reivindicando a necessidade que os colegas têm. Por quê? Atendimento ao público é uma atividade muito importante dentro do serviço público, mas também muito desgastante. Então, o servidor, ele precisa de uma atenção especial, ele precisa ser prestigiado e ter o suporte da direção, do sindicato, da associação, nesse sentido, para poder dar o seu melhor para o cidadão. Porque o cidadão, quando ele vai no Na Hora, ele vai para tentar ser resolvido, ele não vai lá só por vaidade, só por vontade própria, ele vai lá resolver uma questão de água, uma questão de luz. Hoje, a questão da previdenciária está muito latente, né? A população mais da melhor idade está precisando de informação para poder se aposentar, a reforma da Previdência está aí para vindo atropelando todo mundo. Então, nesse sentido, a população precisa de um atendimento humanizado dentro do Na Hora. Quem está aqui conosco é o vice-governador Renato Santana e nosso presidente, logicamente, Ibrahim Youssef. Eu acho que esse é um canal que se coloca para o servidor. Brasília tem uma característica que você não encontra em país nenhum do mundo. A nossa indústria aqui fabricou e fabrica servidor público. O servidor é o nosso maior patrimônio. Quem achar que não é assim, não tem a essência de como nasceu e de como se construiu essa cidade que tem apenas 56 anos. Nós somos 160 mil servidores na ativa, somos quase 240 mil entre ativos e não ativos. O fato é que a nossa grande indústria fabricou servidor público. É o nosso maior patrimônio. Eu tenho dito por aí que o servidor tem que ser tombado como patrimônio imaterial aqui no Distrito Federal. Não há nada parecido, não há nada com essa característica no mundo. Somente o nosso chamado carreirão, PPGG, como queiram, o mais importante não é mudar a nomenclatura, é efetivamente mudar aquilo que faz o servidor. E essa economia que é alimentada, a economia primeira pelo servidor, ela é um bate e volta. Aquilo que nós pagamos de salário para o servidor é o que alimenta, primeiro, a economia do Distrito Federal. Verdade. Temos uma dívida que precisa ser resolvida, né? A angústia e o GDF, como você sabe muito bem, muitas vezes você, como cidadão comum, o banco não compra a dívida do cidadão comum. Por que ele não pode chamar as instituições, né, para comprar a dívida do GDF e parcelar isso aí e o GDF vir quitar com os servidores? Né, que isso também, o sindicato já vem essa discussão anteriores. E a gente retomar essa discussão. Né? Nós temos uma dívida lá na Procuradoria de 2 bilhões de reais de precatórios, de emissão de precatórios, né? Que tem condição sim, porque o GDF ele paga 1,5% da renda líquida para precatórios das dívidas.
né? Então, quer dizer, se ele pega esse volume e parcela, né, como nós servidores também parcelamos, chegamos lá no BRB, parcelamos a nossa dívida, né, em 100 parcelas, em 60, quer dizer, o Estado tem como resolver se houver a vontade política. E aí, gente, é isso que também nós vamos colocar na pauta com o governador, esse pagamento das dívidas trabalhistas junto com os servidores públicos. Hoje abordando sobre os projetos que tramitam no Congresso Nacional que afetam o servidor público. Eu moro em Brasília praticamente a minha vida toda. Cheguei aqui com 1 ano de idade, papai servidor público federal, e saiu do Rio de Janeiro ainda nos anos 60, veio para Brasília e aqui ficou, mora no mesmo apartamento. Então, nós temos um orgulho muito grande de sermos uma família de servidores públicos, e a minha atuação no Congresso Nacional, nesse meu primeiro mandato, completando o 3º ano, nesses 2 primeiros anos como líder do PSD na Câmara dos Deputados, foi sempre com muita convicção em defesa do servidor. Toda e qualquer matéria que, de certa forma, levava ou leva em risco, né, essa valorização, essa importância que tem o servidor público para a população, a minha atuação é sempre para combater qualquer tipo de risco que exista. Então, resumidamente, eu com muita convicção e, acima de tudo, com muita honra, eu defendo o servidor público não só do Distrito Federal, como da União, dos demais estados, porque tenho na minha família e sei a importância que é para o Brasil de ter um serviço público de qualidade. Só que para existir um serviço público de qualidade, você precisa, acima de tudo, capacitar, valorizar o servidor público. Não deveríamos analisar separadamente apenas o PL 257. Nós temos que analisar a pauta do governo, desse governo, que está em tramitação no Congresso, ou em vias de entrar em tramitação. A partir do PL 257, que eu diria que é um PL absolutamente impróprio, porque essa dívida, a guisa de negociar a dívida dos estados e municípios, na verdade, o governo federal está garroteando os estados e municípios. E de uma forma absolutamente injusta. Por quê? Porque essa dívida dos estados e municípios só existe porque a União tem para com estados e municípios, deputado e Negreiros, um comportamento de rentista, de verdadeiro agiota, que cobra juros compostos, juros sobre juros. Vou dar um exemplo bem acabado para que se entenda. Por exemplo, no Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul tomou emprestado da União 9 bilhões e 700 milhões. Já pagou 24 e deve 43. Então é uma dívida que nós não reconhecemos, nós exigimos auditoria nessa dívida, nós estamos junto com a BIA, a Confederação, vamos protocolar semana que vem um processo exigindo a auditoria nessa dívida. Além de não reconhecer, a dívida não é nossa dos servidores públicos, porque toda essa reforma, esse pacto, repactuação da dívida dos estados e municípios, recai todos sobre os servidores públicos, na forma de congelamento de salário, na forma de não fazer mais concurso público, etc, etc. Mas só para complementar o que eu disse antes, esse projeto, ele compõe uma pauta que, na verdade, a pauta do governo, deputado, a nosso juízo, é uma pauta que vem para destruir todo o sistema de proteção social do Brasil, construído há décadas. Então, quando você conjuga esse projeto com a PEC 241, hoje emenda constitucional 95, que congela os gastos de custeio sociais da União por 20 anos e não congela os gastos financeiros. Você conjuga com essa recém-aprovada lei que flexibiliza totalmente a terceirização. Você faz a terceirização no setor público e privado de forma generalizada. Se você combina isto com a reforma trabalhista que está em trâmite no Congresso, onde propõe ali que o que for negociado entre patrão e empregado vale mais do que a lei. Primeiro você terceiriza geral, depois você acaba com a lei. E quando você finalmente conjuga isso também com a reforma da Previdência, que é uma reforma simplória, simplista e mentirosa, porque o governo coloca como custeio da União apenas a parte da contribuição dos trabalhadores e retira como se a Previdência fosse separada
da saúde, da assistência social. E esse conjunto que está no artigo 94, 95 da Constituição, esse conjunto dá-se o nome de Seguridade Social. A Seguridade Social tem sido superavitária, sempre na casa de 30 bilhões ao ano. Então, por isso que eu digo, nós precisamos aqui analisar a pauta do governo, a verdadeira pauta do fim do mundo, que acaba com o sistema de proteção social no Brasil. Começando hoje, 44 minutos após as 10 horas, por conta da edição especial dessa greve geral que está acontecendo em todo o Brasil, e em Brasília nós estamos com o nosso link lá no Museu da República, na Esplanada dos Ministérios. E sem mais delongas, vou passar para o nosso repórter Davidson Santos, que está com o presidente do Sindireta DF, Ibrahim Youssef. Davidson, como é que está por aí? Olá, bom dia, Valdir, bom dia a todos que estão assistindo o programa TV Sindireta. Nós estamos ao vivo aqui em frente ao Museu Nacional, onde a mobilização já começa a se concentrar, muitas centrais que já estão aqui reunidas, e comigo aqui está o Ibrahim Youssef. Ibrahim, bom dia. Qual é a expectativa para hoje? O pessoal já começou a chegar aqui nesse dia de nacional de mobilização. Bom dia a todos os colegas que estão aí ligados na TV Sindireta. Hoje realmente quero parabenizar toda a classe trabalhadora que realmente hoje o nosso país está parado. Sabemos que toda a dificuldade hoje foi a mobilidade dentro do Distrito Federal, mas a expectativa é muito boa, porque cada dia chega mais entidades. Estamos aqui recepcionando todos os sindicatos do Brasil, e daqui a pouco nós vamos estar marchando na Esplanada do Ministério contra todo esse pacote de maldade do seu presidente Temer, que quer acabar com a aposentadoria dos servidores públicos. Realmente acabar, porque você falar que o cara vai ter que trabalhar 49 anos para obter a aposentadoria, isso realmente acabar com a nossa aposentadoria. Além do mais, ele vem acabando também uma coisa muito importante, que é a paridade entre os ativos e os inativos. Isso foi uma conquista histórica, porque você não pode valorizar os servidores, né, que contribuíram depois da sua aposentadoria, né, que é onde que ele precisa mais do apoio do Estado, você falar que não vai ter os seus vencimentos reajustados. E, além do mais, vários outros pacotes que é maléfico para nós servidores públicos. Só nos restou isso, a cruzar os braços, mesmo com tanta ameaça do governo do Distrito Federal em cortar o ponto, mas os servidores públicos não se intimidaram isso. E é por isso que eu dou os parabéns a cada um. A coragem que nós tivemos de manter o nosso direito. E nós vamos para frente agora para o Congresso Nacional, dizer aos deputados federais que eles que votarem contra os trabalhadores, contra os servidores públicos, nós não vamos votar mais nesses deputados. Isso significa que a aposta do governo deu errado. O governo apostou que não teria greve, mas apostou com medo. Tanto é que ele apressou a votação da reforma trabalhista, porque ele sabia que a partir de 28, a partir de amanhã, dia 29, o Brasil será outro. A sociedade acordou, a sociedade saiu da dormência. A sociedade hoje está dizendo: nós não aceitamos aniquilar todos os direitos conquistados duramente durante décadas e décadas e décadas. Então, esse ato aqui quer dizer, Brasília está conectada com a percepção nacional, que hoje é o dia da resposta da sociedade. Em que pese, já temos aqui cerca de 5 mil pessoas, o movimento está crescendo. Hoje as pessoas estão com muita dificuldade de chegar aqui no centro. Ali estão retidas da cidade satélite porque o próprio movimento impediu de chegar aqui, não tem ônibus, não tem metrô, as estradas, as rodovias estão interditadas, mas mesmo assim, nós temos certeza que hoje será um dia histórico para Brasília. Policiais civis, os sindicatos policiais civis do DF e os operadores de segurança pública de todo o Brasil são contra essa reforma que retira direitos de todos os trabalhadores, que não reconhece a atividade de risco dos policiais e que faz que a gente... Bom dia, Sindipay também fazendo parte dos agentes penitenciários mobilizados, e nós temos que brigar contra essa PEC da morte, que é um absurdo. Estão ameaçando de corte de ponto, mas é melhor a gente fazer a análise. É melhor perdermos um dia, uma semana, um mês do nosso salário do que termos que trabalhar 20 anos a mais. Faça essa avaliação, bote a valoração aí, faça o peso na sua consciência e venha para as ruas. Servidor, a responsabilidade não é só do sindicato, não é só do sindicalista, é sua também. Essa data, na verdade, ela não é importante só para a minha categoria e para as demais presentes. Ela é importante para todos os trabalhadores brasileiros.
Haja vista que esse movimento não é de uma central, não é de duas centrais, não é de sindicatos, não é de federações. Esse movimento é do trabalhador brasileiro. Estamos no ar com o nosso encontro semanal, programa TV Sindireta. Hoje nós vamos conversar sobre o novo projeto de avaliação dos servidores públicos aqui do GDF. É uma nobre oportunidade para nós não só defender aí o nosso serviço público, porque a gente entende que quando o serviço público está prestando um serviço de qualidade para a população se sente também prestigiada. Então, valorizar o serviço público é valorizar o cidadão. O que a gente tem percebido é que há uma inversão desse valor, né? Então, eu quero aqui aproveitar a oportunidade de agradecer o nosso presidente aqui, do Sindireto, Ibrahim, que sempre teve presente nessas lutas contra todos os projetos que tiveram na Câmara, que tiravam toda uma garantia constitucional do nosso serviço, dos nossos servidores públicos. Quero também cumprimentar aqui o Márcio, amigo também de muitos anos, a gente conhece das trincheiras aí de lutas, e debater um tema que é tão importante, que é a estabilidade do servidor público. A gente está aí nessa discussão, esse projeto chegou na Câmara sem nenhuma discussão prévia, inclusive com os sindicatos, o que eu acho que já decorre de um erro aí de gestão, encaminhar um projeto que é tão delicado, que toca num ponto tão crucial. Nós defendemos um serviço público de qualidade, mas ele passa também por uma estruturação da qualidade da prestação do serviço com insumos. Se você for parar para pensar, vamos lá na questão da saúde. Hoje o servidor da saúde ele presta um serviço ineficiente porque ele não tem nem estrutura para prestar um serviço de qualidade, ele não tem medicamento, ele não tem, às vezes, o básico para trabalhar. Então a gente tem que discutir esse ponto da estabilidade do serviço público com vários outros itens também que geram uma prestação de serviço de qualidade, que para você prestar esse serviço de qualidade para o cidadão, você tem que ter um mínimo de estrutura para isso. Então é uma honra estar aqui, Valdir. Obrigado, deputado. Sempre por aqui. Estamos no ar com mais uma edição do programa TV Sindireta, hoje para falar sobre os projetos que prejudicam os servidores do GDF. Hoje o governo do Distrito Federal, o Poder Executivo, tem encaminhado tantos projetos contra os servidores públicos. Primeiro, dificultando o servidor de participar das nossas assembleias, realmente criando uma situação constrangedora, e o ruim que foi até por decreto, vocês lembram disso. Depois vai no início do governo dele também e caminha pela Casa Civil dizendo que quer mexer na estabilidade, que o servidor poderá ser demitido a bem do serviço público. E agora se confirma, logo agora com essa emissão desse projeto. E aí esse projeto, fazendo um histórico, que aqui a gente sabe muito bem, lá em 2003 o próprio Congresso, o Poder Executivo Federal tinha também encaminhado um projeto, uma discussão dessa, dentro de uma política neoliberal de enxugamento de despesa, e aí colocando em risco realmente a disponibilidade, colocando o servidor inapto, sem nenhuma forma democrática do servidor fazer a sua defesa, o seu contraditório. E agora fomos pegos de surpresa mais uma vez, sem nenhuma discussão com as partes interessadas, o governo encaminha de camelada de noite na Câmara Legislativa um projeto que totalmente desconectado, porque hoje o servidor público ele já é avaliado anualmente, e coloca ali que nós, como categoria, nós não temos problema nenhum de avaliar, a gente até defende realmente a avaliação, até para que o servidor se capacite, o servidor venha realmente demonstrar o seu trabalho junto ao serviço e prestar um bom serviço à sociedade. Nessa atual gestão, o jurídico do Sindireto, eu acredito que todas as entidades sindicais não vinha trabalhando tanto como nesse atual governo. Nós estamos trabalhando em várias frentes lá no Sindireto. Recentemente nós tivemos esse pessoal da carreira de políticas públicas que se encontram lotados na Secretaria de Saúde, que são vinculados à Subsecretaria de Saúde, de Vigilância à Saúde, que tiveram uma gratificação suprimida. Isso abrangeu 140 aposentados, fora os outros que se aposentaram após da determinação do Distrito Federal de reduzir essa parcela. E nós conseguimos, através de uma liminar, e houve agora a manifestação de método da ação, restituir essa parcela que havia sido suprimida. Por outro lado, nós tivemos o pessoal também da carreira de apoio, que na realidade foram transpostos para a carreira de apoio,
sendo que fizeram um concurso para a carreira de políticas públicas e gestão governamental, antiga carreira de administração pública. Tivemos recentemente também uma decisão favorável de segunda instância do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, no sentido de que deve prevalecer o concurso público que os servidores prestaram. Essa decisão, como eu já falei, é de segunda instância. O Distrito Federal apresentou os embargos de declaração recentemente, esses embargos já foram julgados e não foram acolhidos. O que se aguarda agora é o retorno dos autos que está com o Distrito Federal. Se o Distrito Federal não interpor recurso, a situação se consolida e ele tem que retornar todos os servidores para as suas investiduras originárias. Hoje nós vamos bater um bate-papo sobre as atividades do Sindireta durante a semana e vamos falar sobre temas livres, ou seja, tudo que interessa ao servidor do GDF. E essa semana foi um pouco corrida, viu, Valdir? Muita ação por conta de um projeto que está tramitando na Câmara Legislativa, que é muito maléfico para nós servidores públicos, inclusive é um tema que não deve nem acabar aí, né? Porque conversamos semana passada, eu acho que ainda está muita dúvida ainda na cabeça dos servidores, né? E aí também teve a movimentação também, uma audiência pública patrocinada pela iniciativa do deputado Raimundo Ribeiro, né? Que foi também muito participativo. O Brasil, de uma hora para outra, as regras do jogo mudam. E a população está totalmente atenta em tudo que está acontecendo. Você vê que, por conta das revelações desses grampos aí, nós estamos aí há uns 4 meses dentro do Congresso Nacional, acompanhando as comissões, os debates, tentando o convencimento dos parlamentares, os senadores, os deputados federais, a não votação das reformas maléficas, da Previdência, trabalhista e já da terceirização. De uma hora para outra as coisas mudaram todo o jogo, ainda bem que essas maléficas reformas, por conta do momento, foram, como é que se diz, paralisadas, como bem já falou o senador Ferraço, que é o relator da reforma da Previdência, ou melhor, perdão, da trabalhista, ele já falou que essas reformas estão paralisadas, que ela traz a reforma trabalhista, ela traz dentro eles colocaram a reforma sindical e as mobilizações para a reforma da Previdência, as comissões, no momento, estão paralisadas. Hoje vamos falar sobre o movimento Ocupa Brasília, que aconteceu na última quarta-feira. Milhares de pessoas vieram aqui para Brasília para protestar, para manifestar, pelos nossos direitos. Eu acho que os servidores públicos fizeram a diferença, né? E aonde realmente esses números que a imprensa anda colocando aí até é desvirtuado, porque na realidade eu vejo que tinha muito mais de 200 mil, né? Teve até, João, uma foto panorâmica ontem no jornal que desde da rodoviária, né, até a esplanada, tudo lotado, toda aquela pista, né, lotada de gente. Então, para a gente acho que foi um ato histórico. Isso foi uma resposta nossa para o Congresso e para o presidente da República, que poderia ter chamado, sim, as lideranças sindicais, ter sentado, não afrontando, né, e dificultando esse diálogo com nós, servidores públicos e trabalhadores de todo o Brasil. Eu gosto de analisar esse evento em 3 dimensões. Primeira, do evento em si mesmo. Foi, de fato, o maior evento de todos os tempos ocorrido aqui em Brasília. Nós já participamos, assim como o Ibrahim, o Negreiros, de inúmeros eventos de manifestações, de mobilizações em Brasília. As diretas já, o Fora Collor, Fora Dilma, enfim. Nunca nenhum sequer chegou próximo desses números. Então foi um evento, eu gosto até de dizer que se a Rede Globo falou que é 45, é fácil você multiplicar por 10 e não fica constrangido, não. É verdade. Essa é a verdade. E também da dimensão histórica. Esse evento não foi apenas nem apenas o maior evento já realizado em Brasília. Ele tem outras qualidades, históricas inclusive. Primeiro, foi o primeiro evento realmente unitário do sistema, do movimento sindical como um todo, o sistema confederativo, as centrais sindicais. Além disso, com a presença dos movimentos sociais, estavam ali, por exemplo, os conselhos profissionais, todas essas entidades, várias da sociedade civil organizada, como os conselhos profissionais, como as lideranças religiosas organizadas, como aqueles líderes de ações transversais, de gênero e tal, etc. E, sobretudo, a dimensão histórica mais importante é porque foi um quebra de paradigma nesse momento da crise. O Brasil, a partir de ontem, tem uma nova realidade conjuntural,
da política, a nova realidade da crise, a partir daquela mobilização que significou que a sociedade acordou. A sociedade entendeu, só o povo salva o povo. Entendeu que não adianta ficar esperando algo bom sair dali daquele Congresso, principalmente da Câmara, que é a pior legislatura, mais maldosa, através do seu presidente, é uma legislatura da Câmara que faz uma legislatura de vingança contra o povo. E também a dimensão do resultado em si. Olha, esse evento, nós não temos dúvida, que teve como resultado enterrar de vez o governo Temer. Os governos estão achando uma forma negociada aí de fazer uma sucessão indireta, que é um outro assunto que nós podemos tratar aqui. E teve também o condão de mostrar para o governo e para o Congresso Nacional que existe um novo ator nessa crise, que é o povo organizado através das centrais sindicais, como eu disse, e dos movimentos sociais. E hoje nós vamos conversar sobre a reforma da Previdência. É sempre um prazer falar aqui no canal Sem Direta, né? Até porque eu me sinto em casa, né? Porque eu sou servidor público também, né? Eu sou servidor público da Advocacia Geral da União, agora estou aposentado, né? Mas essa questão da reforma da Previdência, as pessoas às vezes veem um pouco distante, mas isso afeta diretamente a vida de todo mundo, de uma forma que não tem como evitar, né? Afeta a vida da avó, da bisavó, do pai, da mãe, do tio, do cidadão, dos filhos. Por quê? Porque, de alguma forma, as pessoas vão chegar a essa condição, né, de aposentado, e o que se deseja nesse momento é fazer uma reformulação. Agora, a primeira pergunta que se põe: essa reformulação é necessária? Me parece que é. Agora, em que termos? Quais são os termos que estão sendo colocados para que se possa fazer essa reforma? O que significa a Previdência? O que está na cabeça, né, do nosso cidadão? O que o cidadão quer é o seguinte: ele contribui, ele não se incomoda, ele contribui ao longo de toda a sua vida laboral, ao longo de toda a sua jornada de trabalho, né? Passa 40, às vezes até 50 anos, entendeu? Contribuindo, tirando 11% do seu salário. O que ele espera é poder manter o padrão, né? O poder aquisitivo que ele tinha na inatividade, idêntico àquilo que ele tinha na ativa, né? Quer dizer, e quem consegue e quem sabe trabalhar direito, entendeu? Quem consegue pegar todo esse dinheiro da massa trabalhadora, entendeu, e capitaliza, tem condição de pagar não só isso, mas muito mais coisas. Agora, o grande problema é o seguinte, é que o gestor desse dinheiro sempre foi alguém notoriamente incompetente, os governos. Porque a todo momento você vê o governo lançar a mão do dinheiro da Previdência por uma série de coisas. Por exemplo, é uma coisa que precisa ser discutida, né? Claro que tem vozes contrárias e vozes favoráveis. Mas por que o dinheiro da Previdência tem que ser utilizado na área de saúde? Não sei. Entendeu? O sujeito não pagou para isso. Para esse tipo de despesa, o sujeito paga impostos. E hoje nós vamos falar sobre os servidores do Jardim Zoológico. É um desafio muito grande, mas assim, um enorme prazer estar no Jardim Zoológico de Brasília. Ainda mais nessa situação, né, que a gente vive, um pouco antes do programa começar. A realidade que não é só do Jardim Zoológico de Brasília, não é só do DF, inclusive não é só do país, né? A gente tem uma crise que assola e, claro, que isso impacta muito na gestão, no dia a dia do zoológico. Quero aqui agradecer esse convite de estar aqui. Para a gente é um grande prazer esse canal, para falar direto com os servidores e com as servidoras do DF. E só estava aqui falando com o Ibrahim, eu sou servidor também, sou servidor de carreira, sou servidor da Carreira Ambiental Federal, não sou do DF, e também tenho uma relação muito umbilical com os sindicatos, com as associações. Eu sou diretor licenciado do SINDCEP-DF, do Sindicato dos Servidores Públicos Federais, e presidente da Associação dos Servidores da Carreira de Especialista em Meio Ambiente, da qual a gente representa os servidores do IBAMA, do Instituto Chico Mendes e do Ministério do Meio Ambiente. Estou licenciado, claro, por motivos óbvios, né? Mas então eu tenho essa relação muito próxima com
com as representações de classe. Claro. Hoje estou muito feliz por estar aqui hoje novamente, junto com o presidente, através desse convite, para a gente debater as melhorias daquela instituição que tanto presta um serviço à população do Distrito Federal. E hoje nós vamos conversar aqui sobre servidores do Hemocentro. A gente entende que a gente está aqui, na verdade, provocado. A gente ouviu, nesse momento que a gente está discutindo essa questão de terceiriza, não terceiriza, passa para a iniciativa privada, não passa para a iniciativa privada trabalha melhor do que a pública. O Hemocentro foi colocado no meio dessa discussão e a gente foi provocado e está aqui para dizer exatamente a que viemos. A gente representa os servidores que na verdade é o grupo, é a parcela que mais vai ser mexida, que mais vai ser incomodada. E a gente vive um momento de meio complicado em que o servidor público foi colocado como bucha de canhão, colocado como problema da máquina não funcionar. E a gente hoje vai tentar discutir esse assunto, colocar que há um caminho, há uma solução, que o diálogo é a resposta. E hoje falando sobre essa questão dos servidores do SLU, nós vamos abordar aqui sobre a questão da carreira de gestão de resíduos sólidos. O SLU está sempre aberto a conversar com servidores, a conversar com os sindicatos, com a associação dos servidores, né? E nesse intuito, com relação à resposta à pergunta sobre o concurso público, nós estamos sim fazendo um levantamento das necessidades do SLU, né? Hoje nós temos um SLU bem diferente do tempo em que ele executava os serviços. Hoje o SLU é um órgão de gestão dos resíduos sólidos, né, do Distrito Federal. E então a carreira realmente precisa ser revigorada, precisa ser atualizada, né? Nós estamos usando várias tecnologias lá e é necessário que haja realmente servidores para tocar a gestão dos resíduos sólidos. Com relação ao concurso especificamente, nós estamos fazendo um levantamento das necessidades, né? Estamos conversando com a Subsecretaria de Gestão de Pessoas do GDF, para poder a gente apresentar essas necessidades. Um concurso um pouco diferente do que foi feito há 30 anos, porque é um concurso mais voltado para cargos de nível superior, mais voltados para aquelas áreas tecnológicas, para as áreas, né, de gestão realmente. Mas sim, o SLU está estudando sim essa situação. Muito legal estar com vocês. Nas sextas-feiras, dia 21 e 28 de julho, estaremos de recesso. Voltaremos com o programa TV Sem Direta ao vivo no dia 4 de agosto. Até lá!